Celebramos a nossa Eucaristia de um modo particular por Elmiro Sousa Mendes, por Olívia de Jesus, a pedido de Zélia Pires, por alma de Manuel Alves Teixeira, sua mulher e filho, a pedido da sua filha, por alma de Zilda Freitas e seus familiares defuntos, e pela saúde do seu marido José Fernandes Rocha, residentes na Califórnia, pela saúde de João Martins, a pedido de Maria Diniz, por Fátima Louro e Manuel Diniz, a pedido de Maria Diniz, por alma de Marcelino Sousa, residente na Califórnia, a pedido da sua esposa Conceição Sousa, por Maria Cristina Santos, Manuel Costa, Alice Lobo e Salvador Matos, a pedido dos seus filhos e neta, pelos pais de Lubélia Ferreira, a seu pedido, e por alma de Luís Silveira, a pedido de João Betancourt. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo presente no meio de nós, estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, reunimos-nos neste segundo domingo do tempo da Quaresma, tempo que nos convida sempre à conversão, à mudança, a mudarmos de figura. Hoje no Evangelho vemos Jesus que se transfigura diante dos seus, que muda de figura e que nos convida também a ter uma vida nova, uma vida cheia de luz, de alegria e de ressurreição. Por todas as vezes em que a nossa vida não foi luz, mas foi escuridão, peçamos perdão pelas nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Segundo domingo da Quaresma. Na primeira leitura, depois de, nos primeiros capítulos, nos descrever uma humanidade que se afastou de Deus e, consequentemente, abraçou o pecado e a morte, o livro do Gênesis apresenta-nos a figura de Abrão, por meio do qual Deus quer reconstruir a história da salvação. Trata-se de um homem idoso e sem filhos.
a quem o Senhor pede um ato de fé e faz uma promessa que vai contra toda a lógica humana. Na segunda leitura, preso por causa do Evangelho, Paulo escreve a Timóteo, um jovem colaborador que o acompanhou em muitas das suas missões e que agora é líder da Igreja de Éfeso. Trata-se de uma comunidade em sofrimento, pelas perseguições que lhe são movidas. No Evangelho, a caminho de Jerusalém, Jesus anuncia aos discípulos o que lá acontecerá: a sua paixão, morte e ressurreição. Pedro reage de forma dura, repreendendo severamente o Mestre. Não o faz por mal. O Senhor sabe que ele e todos os outros não têm capacidade para entender, por agora, o drama da cruz e, muito menos, o que é a ressurreição. Para os preparar, falo-lhes viver uma experiência extraordinária que São Mateus hoje nos conta. As leituras serão proclamadas, cantadas e rezadas pelos irmãos Helena Costa, Lara Pires, Alcinda Borges e José Maria Saldanha. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Por ti serão abençoadas todas as nações da terra. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha ordenado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós esperamos, Senhor. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as tuas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós esperamos, Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade. a misericórdia, de vós esperamos. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho.
apoiado na força de Deus. Ele salvou-nos e chamou-nos à santidade, não em virtude das nossas obras, mas do seu próprio desígnio e da sua graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade, manifestou-se agora pelo aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou resplandecente como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda ele falava, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós no segundo domingo da Quaresma escutamos sempre o relato da transfiguração de Jesus, independentemente do ano. Aliás, os 2 primeiros domingos da Quaresma têm sempre o mesmo evangelho temático. Ou seja, no primeiro domingo da Quaresma, nós normalmente ouvimos o relato das tentações de Jesus, como ouvimos no domingo passado, e a forma como Jesus as venceu. E no segundo domingo da Quaresma ouvimos o relato da transfiguração de Jesus. Daqui para a frente, depois, de acordo com os anos, A, B ou C, depois os textos vão variando. Mas este é realmente o domingo da transfiguração de Jesus. Ora bem, em primeiro lugar,
é preciso perceber que a transfiguração de Jesus acontece num contexto muito especial. Jesus, antes da transfiguração, tinha dito duas coisas aos discípulos que não eram fáceis de entender, não eram fáceis de eles aceitarem, uma vez que eles ainda não estavam bem preparados para isso, não tinham o coração ainda bem desperto. Jesus diz que vai sofrer, ou seja, fala na sua paixão, que vai morrer, vai sofrer, depois já de ressuscitar. E em segundo lugar também lhes diz uma coisa um bocadinho difícil. Se vocês quiserem seguir-me, devem renunciar a vós mesmos, tomar a cruz e seguir-me. Eu costumo dizer que são 2 baldes de água fria, logo de uma vez. Porque os discípulos estavam a seguir Jesus, certamente com vontade, mas muito entusiasmados com aquilo que viam. Viam Jesus a fazer milagres, a fazer atos extraordinários, as pessoas muito contentes atrás dele, etc. E depois, de um momento para o outro, Jesus diz: olhem lá, vocês estão a seguir-me, mas isto não é só feito das belezas que vocês estão a ver. Isto mete cruz, isto mete sofrimento, mete dor, mete complicações e, portanto, eu digo que é um duplo balde de água fria. Mas como Jesus conhece bem os seus e conhecia também muito bem, naturalmente, os seus discípulos, ele pega no núcleo duro, digamos assim, Pedro, Tiago e João, sobe com eles ao monte e transfigura-se. O que é transfigurar-se? Muda de figura, ou seja, mostra-se com sinais que não são humanos, que não são da nossa face. Aliás, o Evangelho dizia isso de forma muito clara, que o rosto de Jesus brilhava como o sol e as suas vestes eram brancas como a luz. Ou seja, Jesus mostra-se como ressuscitado, no fundo. No fundo, Jesus, que ainda não tinha sofrido a paixão e a morte, nem tinha passado ainda pela experiência da ressurreição, antecipa aos discípulos a alegria que está para vir. Para quê? Para lhes dar uma injeção, podemos dizer assim, uma injeção de esperança, para lhes dizer: olhem, eu vou sofrer, eu vou passar por isto tudo, mas isto não é o fim. O fim não é a tristeza, o fim não é a morte, o fim é a alegria e a ressurreição que vocês estão a ver neste ser que se mostra diante de vós, cheio de luz, de beleza e de glória. Portanto, é uma mensagem de esperança muito grande na Quaresma que a gente tem, para quando olharmos para Jesus, sofredor, como contemplamos na sua imagem, que temos na nossa Igreja do Senhor dos Passos, quando olhamos para Jesus crucificado, pensarmos que sim, que todo este sofrimento faz parte de um processo, mas não tem a última palavra. O que é que isto tem a ver com a nossa vida? Pois, na minha opinião, tem muito a ver. Em primeiro lugar, porque nós também passamos, como os discípulos, por experiências de sofrimento, de dor, por noites escuras da nossa fé. Às vezes as coisas não são muito claras. Nós acreditamos em Deus, sem dúvida nenhuma, mas às vezes as coisas não vão de feição como a gente espera. Às vezes parece que a vida não se está a encaminhar para um lugar melhor. Tudo parece escuro. O que é preciso fazer nessas horas? Fazer como os discípulos, a mesma experiência, subir o monte. Eles foram com Jesus até o Monte Tabor para contemplarem a experiência da transfiguração. E nós precisamos também muitas vezes de ir com Jesus, caminhar com Jesus. E o que é que se faz no caminho? Vamos conversando com Ele, através da nossa oração, através da celebração da Eucaristia, da escuta da palavra, através de tantas formas. Quando nós estivermos duvidosos, tristes, acabrunhados, com os olhos baixos, vamos caminhar com Ele. Não é ficarmos sentados à espera da solução. Vamos colocar-nos a caminho. E quando vamos andando com Jesus ao longo da vida, vamos expondo aquilo que a nossa vida é. Aquilo que a gente entende, aquilo que a gente não entende, aquilo que é bom, aquilo que é mau. Vamos caminhando com Jesus. E Ele vai esclarecendo. Mesmo quando tudo parece sem solução, depois de nós falarmos com Ele, contemplarmos aquilo que Ele tem para nos dizer, vimos aquilo que eles viram, a glória, a alegria, para nos dizer que nós sofremos, nós penamos, mas que esse sofrer e esse penar não tem a última palavra. Portanto, este é o primeiro processo que nós temos de fazer, não só hoje, mas neste tempo da Quaresma, colocar-nos a caminho com Jesus, sempre, para ver a luz que está por detrás. Isto é um bocadinho como acontece com
com o céu, quando o céu está escuro, não é? Parece que não há nada. A gente tem aqueles dias tristes, então nós que moramos nesta costa da ilha, a gente sabe muito bem o que é o nevoeiro, o que são as nuvens cinzentas, parece que não há luz nenhuma, não é? Mas por detrás de tudo aquilo, o sol está sempre a brilhar. E volta a brilhar outra vez. E volta. E assim é a nossa vida de fé. Tem momentos de escuridão, tem momentos de dúvida, mas por detrás de tudo isso está sempre o sol, que é o nosso Jesus. Depois, há aqui algumas ideias deste relato da transfiguração que eu gostava de destacar. Primeiro, as figuras que aparecem junto de Jesus. Quando os apóstolos veem Jesus transfigurado, veem junto dele Moisés e Elias, que significam a lei e os profetas do Antigo Testamento. No fundo, o que é que eles significam? Toda aquela gente que esperou o Messias. Isto hoje é difícil de explicar. Porquê? Porque a gente já não espera, a gente já tem. Mas vocês imaginem, antes de Jesus nascer e vir ao mundo, quantas gerações é que não esperaram Jesus? Tanta gente que esperava o Salvador, incluindo os discípulos. E quando veem Jesus transfigurado com Moisés e Elias ao lado, a lei e os profetas, é como que ia dizer, olhem, aqui está aquele que toda a gente esperou. Está aqui. Aquele que a lei preparou, que os profetas anunciaram, está aqui. No meio destes dois está o fundamental. Está o próprio Jesus, que se manifestou de uma forma tão bela. Depois também vale a pena olhar para São Pedro. São Pedro que no Evangelho diz a Jesus, Senhor, como é bom estarmos aqui. São Pedro fica tão entusiasmado, tão contente com aquele episódio da transfiguração, que quer ficar ali. É a tentação que nós temos muitas vezes na nossa vida de fé. Quando nós temos um momento bom, quando vimos à missa e alguma coisa nos toca o coração, quando fazemos um retiro, uma formação, ou quando ouvimos uma passagem da Palavra de Deus, a gente tem vontade de ficar ali. A gente não quer voltar para a vida. Está tão bom, está tão bom ali, que a gente não quer que nada mexa. Mas não é assim. Não é assim. Nós estamos aqui, e a Assembleia que nós estamos aqui a celebrar é um exemplo disto, estamos aqui, sim, subimos ao monte, mas não é para montar tenda aqui. A prova é que nós vimos e voltamos à vida. Nós vimos aqui buscar forças, recarregamos a nossa bateria espiritual para voltar para a nossa família, para o nosso trabalho, para as coisas que temos para fazer, iluminados por Jesus. Não para ter a tentação de São Pedro, de ficarmos tão contentes com aquilo que temos, que queremos ficar ali sentados só a ver. Não. A vida cristã não é para ficarmos parados. É um contemplar para agir. É para agir. Portanto, quando tivermos a tentação de São Pedro, pensemos nisto. Eu vim aqui buscar as forças que preciso, não só para mim, não para ficar fechado, isolado, mas para voltar para a minha vida e levar aos outros a luz de Jesus que tanta gente precisa, tanta gente que ainda não descobriu aquilo que Jesus pode ser na sua vida. Somos nós que temos de levar com o nosso testemunho. A luz que brilha aqui diante de nós é para nós levarmos e darmos aos outros. Portanto, não para nós ficarmos estáticos nem parados. Em terceiro lugar, chamar também a atenção para a voz do Pai. No meio daquela manifestação da transfiguração, a voz do Pai diz, este é o meu Filho muito amado, escutai-o. E este é um dos apelos, meus irmãos e irmãs, um dos apelos principais da Quaresma, escutar. A nossa oração, a nossa vida, faz-se de falar. Ainda há pouco dizia que a gente deve ir com Jesus a caminho e falar, mas também é preciso saber ouvir. Ouvir a palavra e ouvir aquilo que Jesus nos diz no nosso coração, aquilo que nos diz à nossa consciência. Não podemos fazer, desculpem a expressão muito corriqueira, mas é muito fácil de entender. Não podemos fazer a oração do papagaio. O papagaio fala, a gente também precisa de falar. Mas a nossa oração não pode ser a oração do papagaio. Também tem de ser a oração de quem escuta. Quem escuta. O papagaio fala muito, mas depois talvez não ouve. Nós também precisamos de ouvir, escutar a sério aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E este duplo movimento de oração é um grande desafio para a Quaresma. Ouvir e falar. As duas partes. Por uma parte, falar da nossa vida a Deus, mas também ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. E é o que deve acontecer também nas nossas conversas uns com os outros, na nossa vida.
A gente gosta de falar e de dizer, mas também deve ouvir aquilo que os outros nos dizem. Este duplo movimento de escuta e de fala. E em último lugar, Jesus deixa-nos uma palavra tão bonita para iluminar a nossa vida. Os discípulos estavam com medo, de rosto por terra, assustados. O que é que Jesus lhes disse? Levantai-vos e não temais. É o que precisamos de ouvir também. Depois da gente ouvir isto tudo e de pensar nisto tudo, pode pensar, eu não chego lá, eu não posso, eu não sou capaz. Não, tu és capaz. Levanta-te e não temas. É o desafio para vivermos bem a nossa quaresma. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus. Creio no Senhor Jesus Cristo, Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Irmãos e irmãs, neste tempo santo da Quaresma, Cristo anuncia a vitória da vida sobre a morte. Peçamos a Deus que nos faça escutar a sua voz, dizendo com fé: ouvi-nos, Senhor. Para que o Papa, Leão, os bispos e os presbíteros a ele unidos recebam a graça de sofrer pelo Evangelho e ponham a confiança em Deus, como Abraão, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os governos das várias nações defendam os cidadãos e os seus direitos, e tudo façam pelos mais pobres e esquecidos. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os doentes e todos os que sofrem vivam unidos à cruz do nosso Salvador e um dia cheguem à contemplação da sua glória. Oremos ao Senhor. Para que os fiéis que se reúnem ao domingo deem testemunho de Jesus Cristo, luz do mundo, aos que lhe pedem a razão da sua esperança. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que esta Assembleia de Cristãos, à medida que comunga o pão do céu, se transfigure como Jesus no Monte Santo. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Peçamos ao Senhor pela saúde do nosso pároco, para que o Senhor o abençoe, proteja e dê a graça de uma rápida recuperação. Oremos ao Senhor. Senhor, que no Monte da Transfiguração nos mandastes escutar o vosso Filho, atendei a oração que o seu Espírito fez nascer nesta Santa Assembleia, pela Igreja, pelo mundo e por nós mesmos. Por Cristo, nosso Senhor. Senhor.
para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Esta oblação, Senhor, lava os nossos pecados e santifica o corpo e o espírito dos vossos fiéis para celebrarmos dignamente as festas pascais por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar, com o testemunho da lei e dos profetas, que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os coros celestes, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos e servas defuntos, Elmiro Sousa Reis, Manuel Alves Teixeira, mulher e filho, Olívia de Jesus, Zilda Freitas,
e seus familiares defuntos. Fátima Louro e Manuel Diniz, Marcelino Souza, Maria Cristina Santos, Manuel Costa, Alice Lobo e Salvador Matos, os pais de Lubélia Ferreira e Luís Silveira, a quem chamados para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora dos Milagres, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração, numa só alma, rezemos com confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, nós perdoamos os que nos têm ofendido, não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé na vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entrei no teu reino. Dizei uma palavra.
Corpo de Cristo. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Bendito e louvado, adorado e desagravado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Doce coração de Jesus, que tanto nos amais. Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por Cristo, nosso Senhor. Podeis sentar-vos uns instantes, se fazeis favor. Haverá aqui na Serreta reunião de catequistas, terça-feira, dia 3, às 8 horas da noite. A partir de quarta-feira, começa o nosso tríduo preparatório para a solenidade do Senhor dos Passos, que celebramos domingo que vem. Portanto, quarta, quinta e sexta-feira, teremos missa às 7h30. Quarta, quinta e sexta. As confissões vão ocorrer do seguinte modo. Eu tenho missa em Santa Bárbara às 6. Quando eu terminar a missa e alguma eventual ocupação que tenha mesmo de corresponder, venho até aqui à Serreta e vou confessando as pessoas nos 3 dias do tríduo, mal chegue, até a hora da missa. Se depois da missa eu não tiver nenhum compromisso pastoral, também posso atender alguém, depois da missa do tríduo, qualquer um dos dias. Se não tiver mais nenhum compromisso depois da missa, também atendo as pessoas. Portanto, há sempre hipótese, de uma forma muito informal, até porque somos uma comunidade que nos conhecemos todos mais ou menos, portanto, basta pedirem-me, chego mais cedo, fico disponível, depois da missa, se puder, fico também. A festa de Passos é no próximo domingo, como sabemos, a missa vai ser às 3 da tarde e a seguir a procissão, nos moldes habituais, como também já foi anunciado antes da missa, tudo aquilo que diz respeito às pessoas que vão levar os andouros e as insígnias. Continuemos também a rezar pelo nosso pároco, que graças a Deus está a recuperar bem, mas que precisa do tempo que é necessário para ficar
plenamente restabelecido e voltar ao serviço das comunidades que o Senhor lhe confiou. A todos, um bom domingo, uma boa semana. Vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoai, Senhor, os vossos fiéis com a bênção perpétua e fazei-os aderir de tal modo ao Evangelho do vosso Filho unigênito que sempre possam aspirar e alcançar a glória que Ele manifestou aos apóstolos. Por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força e deem paz, e o Senhor vos acompanhe.